E aí galera, tudo bem com vocês? O meu nome é Igor. Esses dias, na verdade alguns meses atrás, eu fiz aqui um vídeo no canal falando sobre as vezes em que o roteiro de Dragon Ball forçou a barra. Aí vieram logo alguns répteis fatiadores aqui nos comentários dizendo: Ei, mas você deveria parar de gravar vídeo. Ei, mas você não é fã de verdade. Ei, mas é óbvio que tinha que assistir um roteiro, blá 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 blá. Cara, só um aviso aos que falam essas coisas no comentário. Eu sei que boa parte dessa galera aí deseja a minha atenção. E tudo bem, eu entendo as necessidades de cada um, né? E é por isso que eu tô citando o nome de vocês aqui. Mas, além de ser eu um amante de Dragon Ball, eu acima de tudo, galera, sou um amante da literatura. E uma das coisas que eu mais gosto é analisar obras literárias. Aqui no Bostil, infelizmente, os animes são tratados apenas como um desenho animado e não como literatura, o que era o correto a se fazer. Afinal de contas, a diferença entre os animes e livros de romance ou do realismo é que o anime vem desenhado. E cá entre nós, é bem mais interessante a história do anime do que as coisas que a gente vê aí nos livros. Enfim, eu em particular prefiro 100 trilhões de vezes ler a saga Piccolo Daimao no mangá do que ler Orgulho e Preconceito. Pelo amor de Deus, né? O que eu quero dizer é que em minhas análises eu dificilmente vou passar pano. Pode até ser que vez ou outra aconteça isso, porque a gente não é de ferro, né? Mas geralmente eu vou tentar trazer uma análise mais enxuta possível. E sim, eu sei que em alguns momentos, se não tivesse o roteiro, a história não aconteceria, certo? Isso é fato. Mas existem momentos, galera, em que a história de Dragon Ball poderia ter sido resolvida e o autor simplesmente enrolou, sem muita necessidade. Como foi no caso do arco do Kid Buu, que no meu ponto de vista é super desnecessário. Ou então ter trago o Freeza de volta à vida para ele ser morto ali pelo Trunks. E tipo assim, não dá nenhuma chance, né, pra gente ver ali a luta entre Goku versus Mecha Freeza e Rei Code. Enfim, fica aí a pequena explicação, galera, pra vocês. Eu gosto de fazer análises enxutas e imparciais. Quem não gosta de assistir ou de ouvir algumas verdades, é só não ver mais meus vídeos de análise. Quer fantasia? É só você assistir meus vídeos de Arif, galera. E pra mim já tá de bom tamanho. Embora muitas vezes eu também utilize de uma visão mais enxuta nos meus Arifs. Mas para que vocês não fiquem chorando, eu resolvi criar um conteúdo onde eu vou exaltar momentos que, para mim, Dragon Ball teve sacadas geniais. Ou seja, o roteiro acabou ajudando aquela saga específica ficar ali bem melhor, né? E então vamos fazer o seguinte: você entra na sua casa, vá pegar seu café com leite e não interfiram no meu comentário e na minha reflexão aqui, tá certo? Pelo contrário, vem comigo e relembrar os momentos em que Dragon Ball foi genial. Mas antes, você já sabe, não é? Deixa o seu like, se inscreva no canal caso tenha caído de paraquedas aqui e compartilhe esse vídeo com seus amigos que são fãs de Dragon Ball. Tendo dito isso, vamos para mais uma Análise Z. Então vamos começar com, pra mim, a saga que faz com que Dragon Ball fique emocionante. Porque assim, as sagas passadas de Dragon Ball tinham uma pegada mais ali de aventura, de emoções, essas coisas. E eu gosto de luta, né? Então vamos começar com a saga que, no meu ponto de vista, foi o pontapé inicial para Dragon Ball ser quem é. E a saga que eu me refiro é a saga do 22º torneio. Cara, pra mim, Dragon Ball começa mesmo a partir desta saga aqui, onde realmente você encontra personagens fortes de verdade. Aqui, o Goku volta evoluído e bem mais forte do que o que ele estava nas sagas anteriores. E o personagem que deixou essa saga mais impactante, sem dúvida, foi o Tenshinhan. Porque ele não foi um vilão que chegou assim matando todo mundo ou coisa do tipo, né? Não foi assim. Mas o bicho era ruim, galera. Ele era amargurado, ele era enjoado. Ele chegou colocando o pau na mesa e pedindo pro Mestre Kami medir. Sem contar que aqui também o roteiro estava de parabéns por não ter excluído o Mestre Kami feito uma bosta, né? Pelo contrário, eles deram bons motivos para que o Mestre Kami pudesse sair de cena e aparecer ali somente como um alívio cômico, né? Ou seja, eles extraíram o máximo do personagem. Isso para mim foi fenomenal.
Aquela cena em que ele desiste da luta contra o Tenshinhan e diz que vai deixar o futuro para os mais jovens da geração que está vindo é simplesmente emocionante. Voltando ao Tenshinhan, cara, o Tenshinhan era muito brabo, debochado, o cara chega quebrando a perna do Yantia, fazendo Kamehameha, tipo, ele era muito brabo, velho. Sem contar o desenvolvimento dele dentro da própria saga, onde ele passa de um cara mau, que só quer ser um assassino, para de fato um guerreiro que quer vencer por seus próprios méritos. Tanto é que ele dá um esporro no Caos, porque o Caos estava paralisando o Goku, né? Ele estava fazendo algum tipo de trapaça com o seu poder mental. E no final, ele conseguiu reconhecer o poder do Goku e abandonou a escola da garça. E, enfim, ele se tornou um cara ali que seria, vamos dizer que, um anti-herói, não um herói totalmente, né? Enfim, cara, esse torneio pra mim foi fenomenal. E passando esse torneio bem rápido, logo após esse torneio, eu vou falar da saga Piccolo, Daimao e Piccolo juntas, até porque essa saga aí pra mim foi disparada a melhor saga de Dragon Ball clássico. Então galera, mal deu tempo do Goku se recuperar do torneio e aí o Kuririn aparece morto por um monstro desconhecido. E não apenas o Kuririn, mas todos os lutadores do torneio, um por um, vão morrendo. E nós descobrimos que ele é o antigo demônio que era tão forte que a única forma de parar ele foi selando, ou seja, nem sequer conseguiram derrotar o demônio. Depois disso, Goku conhece o Yajirobe, um personagem forte e que tinha um potencial incrível, né? Enquanto isso, o Mestre Kami tenta resolver com uma Fuba, mas acaba morrendo, ou seja, o único que estava vivo e que sabia fazer uma Fuba morreu. Olha só a tensão que se cria aí com esse acontecimento, né? Depois o Piccolo mata o Caos e mata o Shenlong. Véi, que tipo assim, o Piccolo matou o Shenlong, cara. Pra nós que assistimos aqui hoje, tipo assim, tudo de boa, ok. Mas imagina pra galera daquela época. Tipo assim, ninguém conhecia o que ia acontecer, ninguém sabia o que ia acontecer. Então, tipo assim, matar o Shenlong era game over, meu amigo. Não tinha mais como ninguém voltar à vida. Nisso, Goku bebe a água dos deuses, volta muito mais forte e em uma luta emocionante, ele derrota o Piccolo. Quando todo mundo acha que está tudo perdido, descobrimos que o bastão mágico não servia apenas para lutar, mas para conectar a Terra com a plataforma celeste. O Goku volta para casa, né? Lá pega o bastão mágico, depois ele conhece o Kami-sama, descobre a história do Piccolo, revive o Shenlong, trazendo todo mundo de volta à vida. Cara, eu não sei vocês, mas esse foi um dos episódios, assim, no meu ponto de vista, mais emocionantes. Porém, galera, nem tudo tá salvo, né? Porque o Piccolo reencarnou em seu filho. E aí, o Goku treina para ficar muito mais poderoso e chega assim no 23º torneio. E esse torneio, galera, foi bem foda. Porque além de nós termos a luta mortal entre Goku versus Piccolo, nós vimos que todos os personagens tiveram um bom desenvolvimento durante a saga. Eles foram bem trabalhados e aproveitados. Até mesmo o Kami-sama teve algum tipo de destaque. E obviamente, para fechar esse arco aqui com chave de ouro, encerramos com o Goku casando, o que deu a todos, né, um ar ali de felizes para sempre, como se tudo tivesse realmente acabado. Porém, galera, nada acabou. Isso porque, né, chegou finalmente a saga Saiyajin. Vamos para aquele que para mim foi o melhor arco de Dragon Ball. Porque assim, logo nos 5 primeiros episódios, nós descobrimos que Goku virou pai, Goku não era um humano, era um alienígena, o Goku tinha um irmão mais velho, o Goku era parceiro do mal, só que ele acabou se tornando um herói, tinha alguém infinitamente mais poderoso do que o Goku e o Piccolo, que eram os mais fortes naquele momento. Cara, como eu disse pra você, né, tipo assim, nós que assistimos já sabendo a história, é tudo de boa, mas tu imagina aquela pessoa que chegava em casa às 11 da manhã pra assistir ali a TV Globinho, tipo assim, não sabia de nada, né, e acaba recebendo essa porrada de informações. Isso deve ter explodido, galera, a mente dos moleques daquela época. E não apenas isso, o Goku, protagonista do anime, morre. Cara, tu sabe o que é o protagonista de um anime shonen morrer logo nos primeiros episódios? Véi, isso tinha tudo pra dar errado, mas o Akira foi tão mestre que os próximos passos dele fez com que tudo desse certo. Por quê? Porque primeiro, ele deixou o Gohan com o poder oculto, o que nos deu uma curiosidade para ver como o Gohan ficaria mais forte, e em seguida ele colocou no Gohan toda a esperança do mundo, vamos assim dizer.
Ele colocou o Piccolo, filho do Daimao, pra treinar o filho do Goku. Tipo assim, foi uma analogia muito foda. E depois ele colocou os Guerreiros Z pra treinar com o Kami. E o Goku, obviamente, foi treinar no outro mundo, o que gerou uma expectativa imensa nos telespectadores. Sem contar, galera, que nessa saga nós conseguimos entender bem melhor as origens do Piccolo. Tipo, os Namekusei-jin foram bem desenvolvidos nesse arco aqui. Bom, na luta contra Nappa, o Goku está indo no caminho da serpente e o Akira coloca o Vegeta para pulverizar um Saibaman. Tipo assim, essa jogada foi de mestre, galera, porque deu a entender que se os Guerreiros Z estavam passando pressão pro Nappa, imagina só pro Vegeta, né? Então, tipo assim, depois da luta prévia entre Guerreiros Z versus Nappa, que por sinal foi muito impactante, foi muito sangrenta, com cenas muito sangrentas, né? O que vai deixando o telespectador mais apreensivo, com vontade de ver o Goku chegar logo. Enfim, vem a luta contra o Vegeta, né? Que todos tiveram que lutar juntos a fim de eliminar o Saiyajin. Ou seja, não foi um trabalho só do Goku, todo mundo, até o mais fraco, teve que lutar para ver se salvava o planeta Terra, né? E aí, no final das contas, eles ainda assim não conseguiram vencer o Vegeta, que era muito cruel. E aí, o Vegeta pega sua nave e vai embora, né? O Goku deixa ele escapar. Então, pra mim, por conta de toda essa gama de informações, de tudo isso, pra mim, a saga Saiyajin, sem dúvidas, foi a melhor saga de Dragon Ball. E um detalhe interessante, galera, que eu não havia comentado, é que a partir do 22º torneio, o final de cada saga puxa automaticamente a outra. E esse conceito pra mim foi bem foda, porque tipo, cada saga é a continuação daquela que saiu, né? Então, vamos para a saga Frieza, porque na saga Frieza, galera, tanto as origens de Piccolo como a história dos Saiyajins são muito mais bem trabalhadas. Com um cenário de terror misturado com comédia, os episódios ficam bem mais interessantes. Mas o que chama a atenção aqui é o poder do Frieza, o conceito de Super Saiyajin que é introduzido dentro da saga, e essa historinha vai se desenrolando até culminar no Frieza usando 100% do seu poder contra um Super Saiyajin, que no caso seria o Goku, protagonizando aí uma das lutas mais fodas de Dragon Ball. A ideia do Goku indo até Namekusei enquanto todos estão sendo massacrados pela Força Ginyu, ou a recuperação dele na câmara de reabilitação, deixou todos nós muito apreensivos. A humilhação do Vegeta perante o Frieza nos fez desejar ver ele acabar se tornando um Super Saiyajin para se sair daquela situação, né? E sem perceber, galera, que aquele mesmo personagem escroto da saga Saiyajin, que fez com que eu e provavelmente muitos de vocês tivessem ódio dele, agora nos arrancava indignação ver ele sendo humilhado e espancado. A gente ficava com uma certa pena do Vegeta. E por fim, né, o ápice, que foi a morte do Kuririn e a transformação do Goku no lendário Super Saiyajin, que deve naquele momento ter feito muito menino surtar de empolgação. E tipo assim, pra mim, essa foi uma jogada de mestre do mestre Akira. Então nós vamos para a saga dos androides, e logo no início da saga dos androides nos é apresentado o guerreiro Trunks. Bom, para nós que sabemos quem é o Trunks, é bem normal vermos essa cena, mas tu imagina aí a galera do século passado que nunca tinha visto a saga dos androides, vendo um cara esquisito se transformar em Super Saiyajin e fatiar o Freeza com muita facilidade. E ainda, aqui tem 1 milhão de revelações, né, só nessa cena. Tipo, ele veio do futuro, ele é filho do Vegeta com a Bulma, dois personagens absolutamente nada a ver naquela época. Todos morreram, Goku não poderia mais ser revivido e os androides destruíram tudo. Cara, isso trouxe uma carga dramática muito grande, que sempre dá um gostinho de quero mais, eu quero saber o que vai acontecer. Aí chega a saga dos androides e logo nos primeiros momentos da luta, o Goku infarta e o Vegeta vira o Super Saiyajin. Aparece não 2, mas 3 androides e não para por aí. Surge o Cell, aparece o conceito de sala do tempo, o Vegeta supera o Goku volta a superar o Vegeta, no final o Gohan supera eles dois, e o mais emblemático da saga Cell foi ver o Goku se sacrificando para salvar a Terra e o Gohan derrotando o Cell, visto que no futuro o coitado fez tudo o que pôde, mas não conseguiu, e agora no presente ele estava salvando a Terra com a ajuda de todos. Os que haviam sido mortos, obviamente, lá no futuro, tipo Piccolo, Vegeta e em especial o Goku. E aquela cena do Kamehameha usando apenas um braço, com o fundo ali na imagem do Goku fantasma, tipo assim, cara, foi muito, mas muito foda. E aí depois disso, vamos para a saga Majin Buu. A saga Majin Buu começou a desandar um pouco as coisas, né? Afinal de contas, o Akira já estava bem cansado, mas ainda assim teve muita coisa em que o roteiro caprichou.
Entre elas, a transformação do Super Saiyajin 3, que parou meio universo, todo mundo querendo ver o Goku se transformando. A reviravolta em torno do Gohan, que era fraco e passou a ser o mais poderoso do universo, até mesmo do que o Goku, graças à sua forma mística, e culminando, obviamente, na fusão do Vegito, que, véi, é uma, na minha opinião, das fusões mais fodas de Dragon Ball. É um cara, tipo assim, imponente, zoeiro, enfim, muito poderoso. E, na minha opinião, ele é disparado um dos personagens mais fodas de Dragon Ball. E, obviamente, teve a remissão do Vegeta, o poder oculto do Gohan, a bondade e a coragem do Mr. Satan. Realmente foram coisas que deixaram a saga Majin Buu muito boa, apesar dos furos que aconteceram lá na saga do Kid Buu. E aí, finalmente, chegou Dragon Ball Super. Cara, tipo assim, eu sinceramente pensei, até poder finalmente dizer algo que preste em Dragon Ball Super, né? E aí finalmente eu consegui chegar a algumas coisas que poderiam ter sido boas em Dragon Ball Super. Vai lá, vou dar o braço a torcer. Primeiro, o conceito de Super Saiyajin Deus, que no meu ponto de vista foi bem interessante. Eu não entendo porque tem tanta gente que não gosta da forma God Blue, mas eu em particular gosto muito. Outra coisa que pra mim assim foi o auge do auge foi o Vegito Blue. Cara, o Vegito Blue, ele é muito foda, velho. Tipo, muito foda, cara, principalmente para os jogos. Observe esse golpe dele aqui no Sparking Zero. Cara, é de arrepiar os cabelos do Forever. Pelo amor de Deus, cara, é muito foda. Por fim, o auge mesmo de Dragon Ball Super, em meu ponto de vista, foi o Torneio do Poder. O Jiren realmente foi um personagem muito foda. Ele não é um vilão, nem um monstro, ele é apenas forte. O Torneio do Poder mostrou lutas muito fodas e gostosas de assistir. Tipo Goku vs Toppo, Goku vs Caulifla, Goku vs Jiren, Vegeta vs Jiren. Essa cena protagonizou um dos Final Flashes mais fodas de toda a história. E por fim, galera, a eliminação do Jiren, que tipo, na minha opinião, foi muito foda. Com a ajuda ali do Goku e do Freeza, que eram inimigos mortais. Bom, mas e você, concorda com esses momentos? Você acha que esses momentos foram momentos legais e memoráveis em Dragon Ball? Você acredita que teve outros momentos que eu acabei esquecendo aqui? Deixe nos comentários porque é muito importante, assim eu vou estar sabendo que você está curtindo meu conteúdo. E por favor, não esquece de deixar o seu like, porque através do seu like esse vídeo vai ser recomendado para mais pessoas. Então deixe esse like para que esse vídeo possa ser recomendado para mais pessoas. É isso aí galera, valeu, falou, tchau!